Então vamos lá para a continuação do nosso estudo de Rust. E hoje o assunto aqui é quente. A gente vai falar sobre um conceito muito importante aqui no Rust, que é o ownership, né? O posse, né? Traduzindo assim, ownership. Que é um conceito relacionado ao gerenciamento de memória e segurança que o Rust oferece em comparação com outras linguagens, como o C++, por exemplo, que não tem esse mecanismo, né? Então, vou fazer aquele ritual de sempre. Já deixa a curtida aí, comentário, compartilha, se inscreve e isso aí. Vamos lá. Então, o que é o ownership, né? O que é a posse? O ownership é um conjunto de regras que governa como o programa Rust gerencia a memória. Todos os programas têm que todos os programas têm que gerenciar a memória do computador enquanto está rodando, né? Algumas linguagens têm o garbage collector, coletor de lixo, né, digamos assim, que regularmente procura por memória que não está sendo mais usada do programa para desalocá-la, né, para liberá-la, né? Então, em outras linguagens, o programador tem que explicitamente alocar e liberar a memória. Exemplo, C++, né? O Rust usa um terceiro approach, né, uma terceira abordagem, que é a memória é gerenciada através de um sistema de posse com um conjunto de regras que o compilador checa. Se alguma dessas regras são violadas, o programa não vai compilar. Então já é um conjunto de segurança aplicado em tempo de compilação, para já garantir que o programa final tenha mais um pouquinho de segurança. Nenhuma das características da posse vai tornar o programa mais lento enquanto ele está rodando, né? Ao contrário do que algumas pessoas dizem, que essas coisas que o Rust faz deixa mais lento e tal. Então, porque a posse é um novo conceito para muitos programadores, pode tomar um pouquinho de tempo para se acostumar. A boa notícia é que, à medida que você vai ficando mais experiente em Rust, as regras de posse vão ficando mais fáceis, né? Mais naturais de se desenvolver. E deixando também seu código mais seguro e eficiente, né? Então, quando você entende a posse, você tem uma fundação sólida do entendimento da característica que faz o Rust ser único. Então, neste capítulo, você vai aprender como a posse funciona através de alguns exemplos que focam em uma estrutura de dados muito comum, que é a string, né? Então, aqui ele faz uma explicação do que é stack e a heap. Isso aqui não é específico do Rust, ele só faz uma explicação do que é mesmo, né, stack e a heap. São conceitos que, em português, ambas as palavras podem ser traduzidas como pilha, né? Stack é pilha, heap é pilha, só que heap é uma pilha mais no sentido de um monte, né? Enquanto stack é uma pilha mais no sentido como, por exemplo, você faz com livros, né? Você coloca vários livros um em cima do outro. Enquanto heap é uma coisa que você empilha de qualquer maneira. E essa nomenclatura tem a ver com a maneira que ela se comporta, né? A stack é uma pilha em que você empilha dados que são geralmente de um tamanho já conhecido previamente, ou um tamanho fixo, né? Como, por exemplo, inteiros, né? Números inteiros, dependendo da arquitetura, a maioria hoje em dia são 4 bytes, né? 32 bits, os números, ou então algumas arquiteturas vão ser de 64 bits, mas você pode especificar isso, né? Mas o que importa é que são tamanhos fixos, né? Então, a pilha você vai colocando, por exemplo, de 4 em 4 em cima dela. E aí, na hora que você precisa localizar algum valor, algum dado naquela pilha, é fácil você achar, porque lá no processador você tem o stack pointer, que é um registrador que tem o endereço de memória da primeira posição da pilha, né? Ou da posição mais em cima da pilha. Então, se você precisa de acessar um valor que está em primeiro lugar, você apenas pega aquele endereço que está lá em primeiro lugar na pilha, aquele endereço de memória, e soma mais 4 bytes, por exemplo, você vai pegar um inteiro que está lá. Ou então, se você quiser pegar o segundo valor, então você soma 4 mais 4, você vai pegar o segundo. E assim por diante. A pilha, ela é de mais rápido acesso e mais fácil acesso do que a heap, né? A heap, como o nome diz, né, é um monte, né, uma pilha mais desordenada, digamos assim. É uma área de memória do programa que ela é usada para alocar estruturas de dados que a gente não sabe a priori qual o tamanho dela,
quantos bytes vai ocupar em memória. E a string é um exemplo perfeito mesmo para isso, porque a gente pode declarar uma string com 5 letras, com 10 letras, com um texto, né, de não sei quantas letras, né, eu posso copiar esse texto inteiro aqui e criar uma string com esse valor aqui. Então, cada letra vai ser um byte, né, então isso aqui vai ser não sei quantos bytes. E ao fazer isso, você estaria colocando esse valor na heap, né, na memória heap, que é um monte mesmo, é mais desordenado mesmo por causa disso, porque você não sabe os tamanhos a princípio. Então aqui ele só dá essa explicação sobre isso. Só uma observação, geralmente eu leio os capítulos juntos aqui na gravação, mas esse aqui em específico, esse sobre posse, eu quis ler antes de gravar, porque é um conceito novo para mim também, eu não conheço, né? Estou estudando o Rush com vocês aqui nessa playlist, e aí para já ser mais fluido esse vídeo, eu resolvi ler antes esse capítulo aqui. Então, as regras para a posse, né? Então, são 3 regras, né? Então, todo valor no Rush tem um dono, tem alguém que tem posse daquele valor. A segunda regra é que pode ter apenas um dono por vez. E a terceira é que quando aquele valor sai de escopo, o valor vai ser descartado, né? E a memória vai ser liberada. Então, vamos lá, escopo de variável. Agora que a gente sabe a sintaxe básica do Rust, a gente não vai incluir mais o fn main, aquele e abre chave, né, nos códigos de exemplo para que você siga. Então, se você está seguindo, tenha certeza que você coloque o código dentro de uma main function manualmente. Como resultado, nossos exemplos vão ser mais concisos, deixando a gente focar nos detalhes, ao invés de ficar colocando todo um código, né? Então, o primeiro exemplo de ownership, de posse, a gente vai olhar ao escopo de algumas variáveis. O escopo é um intervalo dentro de um programa no qual um item é válido. Então, vamos ver o exemplo a seguir. Let s igual hello. Você está declarando uma variável string, tipo string, e chamando de s, cujo valor que armazena é hello, 5 bytes, né? A variável s refere-se então a um string literal, né? Uma string literal, onde o valor, e esse conceito string literal é importante, mas para frente vocês vão ver por quê. Onde o valor da string é hard-coded na área text do programa, do binário final, né? A variável ela é válida do ponto em que ela é declarada até o fim do escopo corrente, né, do escopo atual. Então, na listagem 4.1, ele mostra um programa mostrando isso, né? Então, abre aqui as chaves e fecha aqui embaixo. Let s igual a hello. Antes aqui, o s não é válida porque ainda não foi declarada. Já nessa linha aqui, a s a partir daqui é válida. Então, você pode acessar a s, fazer coisas com a s, e depois que você fecha as chaves, o escopo dela está acabado e aí a S não é mais válida. Então, pela regra aqui que a gente sabe, ela foi fora de escopo, então esse valor vai ser dropado, né? Vai ser descartado. Em outras palavras, tem 2 pontos importantes aqui. Quando o S entra em escopo e é válida, e ela fica válida até ela sair de escopo, que é quando fecha a chave aqui embaixo. Então, nesse ponto, a relação entre escopos e quando a variável são válidas é similar em qualquer outra linguagem de programação. Então, agora que a gente tem esse entendimento, a gente vai introduzir o tipo string. Veja que ele colocou o tipo string aqui, né? Diferente do string literal aqui. E essa é uma diferenciação que ele faz. O tipo string é que você declara chamando mesmo o nome da classe string, diferentemente de simplesmente usar abre e fecha aspas duplas, né? E isso tem uma diferença, né? Para ilustrar então as regras de posse, a gente tem que usar um tipo de dado que é mais complexo do que aqueles que a gente cobriu na seção 3, né, do capítulo 3, Data Types, né, tipos de dados. Os tipos cobertos previamente são de tamanhos fixos e podem ser armazenados na stack. E eu vou usar esse termo daqui para frente, só stack e heap, ao invés de ficar falando pilha, justamente para não estar esse problema de tradução, né? Então são armazenadas na stack e são tiradas da stack quando o seu escopo é terminado, né?
e podem ser facilmente e trivialmente copiadas para fazer uma nova e independente instância, se uma outra parte do código precisa usar o mesmo valor em um escopo diferente. Mas a gente quer olhar para a data que está armazenada na heap e explorar como o Rush sabe quando que deve se limpar aquele dado e a string é o tipo perfeito, justamente por isso, né? Porque a gente não sabe qual vai ser o tamanho da string, né? Quantos bytes que ela vai ter. Ele chamou, por exemplo, uma string hello aqui, ele poderia ter colocado mais bytes. A gente vai concentrar nas partes da string que se relacionam ao ownership, né? A posse. Esses aspectos também se aplicam a outros tipos de dados complexos, quando eles são providos pela biblioteca padrão ou criadas por você. Então a gente vai discutir mais a string no capítulo 8. Né? A gente já viu string literals, como a string é hard-coded no nosso programa. A string literal são convenientes, mas elas não são muito úteis em situações que a gente quer usar o texto, né, o tipo texto. E uma razão é porque elas são imutáveis. E uma outra é que não é todo valor de string que pode se saber quando vai escrever o código. Né? Por exemplo, a gente pode pedir para o usuário escrever alguma coisa e armazenar. Né? Nessa situação, o Rush tem um segundo tipo de dado, que é a string com S maiúsculo aqui no começo. Esse tipo, ela gerencia os dados alocados na heap. Então, isso aqui é uma observação importante. A string do tipo S maiúsculo aqui, ela é armazenada na heap. E esse tipo, ou seja, não é na pilha, né? Justamente por isso. Porque ela tem um tamanho variável. Então, esse tipo é capaz de armazenar uma quantidade de texto que não é sabido a nós em tempo de compilação. Então você pode criar uma string literal usando a palavra from, a função from, né? Como por exemplo aqui. Então você passa uma string literal como argumento para a função from, que pertence ao tipo string, né? Então os dois pontos duas vezes aqui, né? É um operador que nos permite acessar dentro desse namespace, né? Desse espaço de nomes chamado string. A função from lá dentro, né, desse espaço string aqui, ao invés de usar algum outro tipo de nome, por exemplo, string underline from, né, que seria um nome único. Né. A gente vai discutir sintaxe mais em sintaxe de método, né, de função no capítulo 5, e quando a gente falar sobre namespace com módulos no capítulo 7. Né. Mas isso aqui é a mesma sintaxe do C++, eu estou supondo que seja algo parecido. Né? Existe um nome namespace, um espaço chamado string, né? E dentro desse espaço string tem várias funções lá dentro, e uma dessas funções é a from, que recebe uma literal string e retorna um objeto do tipo string com S maiúsculo. Então, esse tipo de string ela pode ser mutável. Né? Então você pode declarar assim, let mut s igual a string from hello. E ela também tem essa função push str, que ela concatena uma string literal àquela string. Então ele declarou um hello, depois adicionou uma vírgula, uma barra de espaço e um word, e por último ele manda escrever. Né? Então isso aqui vai printar hello. Então vamos mostrar isso no código, né? Finalmente. Deixa eu sair aqui desse branches do último vídeo, né? Então, cargo new, vou chamar de memory, né? Vamos abrir aqui. Então, ele declarou let mut s igual string from hello. Desse jeito. Depois, ele disse que S é push, str, né? Adicionou uma vírgula, espaço, word, exclamação. E por último, print line, valor de S. Né? Poderia ser assim também, apenas eu acho. Ou seja, aqui é o formato da string, aqui os argumentos da string. Né? Cargo run. Hello world, exatamente. Então é isso aí que ele fez. Declarou uma string, concatenou um valor na string e depois exibiu ela na tela. Hello world aqui embaixo.
Então, a diferença então é como ele lida com a memória, esses dois tipos. Então vamos lá, memória e alocação. No caso de uma string literal, a gente sabe o conteúdo em tempo de compilação. Então o texto ele é hard-coded diretamente no executável final, porque a gente compilou ela daquela maneira. Né? Esse é o porquê que o string literal é mais rápido e mais eficiente. Mas essa propriedade apenas vem do fato da string literal ser imutável. E, infelizmente, a gente não pode colocar um blob de memória no binário, por exemplo, para cada peça de texto cujo tamanho a gente não sabe, né? Então, se a gente for pedir o nome do cara, a gente não sabe qual é o tamanho que vai ser. A gente não pode ficar colocando blob de memória no binário em tempo de compilação, né? E cujo tamanho ainda pode mudar enquanto a gente roda o programa. Então, com o tipo string, a fim de suportar, né, de ser possível um texto um pedaço de texto que seja crescível, né, e mutável, não sei se essa palavra crescível existe, e mutável, a gente precisa alocar uma quantidade de memória na heap, na área heap, né, na pilha heap, que é desconhecido em tempo de compilação para segurar esse conteúdo, para manter, né, esse conteúdo. Então isso significa que a memória tem que ser requisitada do alocador de memória em tempo de execução. Locador de memória, entende-se, né, sistema operacional. A gente precisa de uma maneira de retornar essa memória do alocador quando a gente terminou de usar a string, né? Então a gente usa a string e depois a gente vai liberar essa memória, até porque tem que ser assim, né? Não pode ficar ocupando memória à toa. Essa primeira parte é feita por nós. Quando a gente chama o string from, na sua implementação, ela requer a memória que precisa. Isso é basicamente universal em todas as linguagens de programação. E é verdade. Né? Quando a gente declara, geralmente o compilador já faz isso para a gente, ou o programa é em execução. Né? No entanto, a segunda parte é diferente. Em linguagens com garbage collector, o garbage collector, né, o lixeiro, né, vamos dizer assim, ele mantém um registro e ele limpa então toda a memória que não está sendo usada mais e que a gente não precisa pensar disso. Então, na maioria das linguagens sem o garbage collector, sem o lixeiro, é nossa responsabilidade identificar quando a memória não é mais usada e chamar explicitamente a alguma função que libere esta memória. Esse é o caso do C++, né? Assim como a gente fez para requisitá-la. Né? Fazendo isso corretamente tem historicamente sido um problema difícil de programação. Se a gente esquecer, a gente vai gastar memória. E se a gente fazer isso antes do tempo certo, a gente vai ter uma variável inválida, apontando para um endereço de memória que já não está mais alocado. E se a gente fazer isso duas vezes, também é um bug. Então a gente precisa parear exatamente uma alocação com exatamente um free. O Rush tem um caminho diferente. A memória é automaticamente retornada quando a variável que tem posse dela sai de escopo. Então aqui está uma versão do nosso exemplo de escopo usado na listagem 4.1 usando a string o tipo string ao invés da string literal. Então ele chama o let s igual string from hello. Então ele diz o s é válido a partir desse ponto em diante. Aqui a gente pode acessar o s, fazer o que quiser. Quando fecha as chaves, esse escopo é terminado e o S não é mais válido. Então ele vai liberar a memória automaticamente para nós neste ponto. Então é um ponto natural em que a gente pode retornar a memória da nossa string de volta para o locador, quando o S sai de escopo. Né? Quando a variável sai de escopo, o Rust chama uma especial função para nós. Essa função é chamada drop, né? E quando o autor é onde o autor da string pode colocar o código e retorna a sua memória, né? O Rush call o drop automaticamente fechando quando você fecha então o escopo, né? Quando ela sai de escopo. Então uma observação, né? Por exemplo, em C++, esse padrão de desalocar recursos
no fim de um tempo de vida de um item é chamado RAI, né? Resource Acquisition is Initialization, ou seja, basicamente esse conceito do Rush aqui, resumidamente no C++, ou seja, sempre quando você aloca um recurso, você tem que manter esse recurso dentro daquele escopo, e assim que aquele escopo termina, você tem que finalizar ele, né? Você tem que terminar a aquisição dele, liberando aquela memória, né? Então a função drop no Rush vai ser familiar se você já usou padrões RAI, né? RAI, sei lá. Resource Acquisition is Initialization. Então, esse padrão tem um impacto profundo na maneira que do código do Rush é escrito. Pode parecer simples agora, mas o comportamento do código pode ser inesperado em situações mais complicadas, quando a gente quer ter múltiplas variáveis que usem os dados que a gente alocou na heap. Então, vamos explorar algumas dessas situações agora, né? Então, variáveis e interação de dados com a move, né? Com move. Múltiplas variáveis podem interagir com o mesmo dado em diferentes maneiras no Rush. Vamos olhar o exemplo usando essa listagem aqui. Então, ele chama uma variável x igual a 5 e logo abaixo ele chama o y, ele declara, na verdade, uma variável y e dá o valor dela sendo igual a x, ou seja, 5 também. A gente pode provavelmente adivinhar o que está acontecendo aqui. Vai atribuir o valor 5 ao x, então vai fazer uma cópia do valor do x e atribuir ao y. Agora a gente tem duas variáveis, x e y, ambas são iguais a 5. E isso realmente é o que está acontecendo, porque inteiros são simples, são valores simples com um tamanho fixo, né? A gente sabe, o inteiro vai ser sempre, a maioria das vezes, 4 bytes por padrão, né? Então, a gente alocou 4 bytes aqui mais 4 bytes. Esses dois valores 5 são colocados então na stack, na pilha stack. Então, vamos olhar agora usando o tipo string. Ele declara uma string S1 igual a string from hello, né? Chamando esse aqui. Depois ele declara uma string S2 igual ao S1. Isso parece bastante similar. Então a gente poderia assumir que a maneira que aparece seria a mesma, né? Que funcionaria seria a mesma, ou seja, a segunda linha faria uma cópia do valor de S1 e atribuiria a S2, mas não é o que acontece, justamente porque isso aqui é um tipo de dado da heap, né? Não é da stack. Então, olhando a figura 4.1, essa aqui abaixo, para ver o que acontece com a string por detrás, né? A string ela é feita de 3 partes, mostrado na esquerda. Um ponteiro para uma memória que segura, né? Que tem o conteúdo da string, né? Ponteiro para a memória, na heap. E depois um segundo, um length, que é um tamanho, e o terceiro um capacity, né? São 3 dados que pertencem à string. Este grupo de dados é armazenado na stack. E na direita está na memória a heap que tem os conteúdos. Então, isso aqui que está na esquerda, name, ponteiro, né, length e capacity, são 3 tipos de dados por tamanho fixo. Né? O length e o capacity são inteiros, então tem 4 bytes. E o ponteiro, geralmente, se eu não me engano, vai ter 4 bytes também. Ou seja, um endereço de memória. E isso aqui vai ficar na pilha, e o que está do lado direito aqui é o que vai ficar na heap. Então o ponteiro vai estar apontando para o endereço de memória lá na pilha heap, para o primeiro endereço, na verdade, né, que está o 0, e onde vai estar o começo da string. Né. O length é o quanto de memória em bytes que o conteúdo da string está usando no momento. O capacity é o total da quantidade de memória em bytes que o tipo string recebeu do alocador. E a diferença entre length e capacity importa, mas não nesse contexto, porque por enquanto é ok ignorar a variável capacity aqui, né? Então o que a gente precisa saber por enquanto é que o length é de 5, né, que é 5 bytes aqui. Então quando a gente assinala S1 para S2, a string, os dados da string são copiadas. Significa que a gente copia o ponteiro, o length, né, o tamanho e a capacidade para a pilha. A gente faz uma cópia disso na pilha. Mas a gente não copia os dados que estão na heap,
que o ponteiro se refere ao, né? Em outras palavras, a representação na memória fica dessa maneira, ou seja, na pilha a gente vai ter agora esses 3 variáveis aqui e logo depois mais 3 variáveis também. O ponteiro length e capacity do S2 e o ponteiro tanto de S1 tanto o ponteiro de S2 vão estar apontando para o mesmo endereço de memória, que é esse aqui onde vai estar o hello. A representação na figura 4.3, né, a representação não se parece com o que está na figura 4.3, que é o que a memória se pareceria se o Rust, ao invés, copiasse os dados da heap também. Se o Rust fizesse isso, a operação S2 igual a S1 teria um custo muito caro, né, em termos de performance de execução. Ou seja, teria que alocar mais memória na heap, copiar cada um dos bytes lá dentro da heap também. E ocuparia o dobro de memória, né? Então isso aqui não é o que acontece quando a gente atribui uma variável a outra, uma variável de heap, né, de memória heap a outra em Rust. O que acontece na verdade é isso aqui. Você apenas copia os dados dela para a pilha e o conteúdo mesmo dela vai ser apontado pelas 2 variáveis. Então, anteriormente a gente disse que quando uma variável sai de escopo, o Rust automaticamente chama a função drop e limpa o espaço da memória para aquela variável. Mas a figura 4.2 mostra os 2 ponteiros de dado apontando para a mesma localização. Isso é um problema. Quando S2 e S1 saírem de escopos, os 2 tentarão liberar a mesma memória. Isso é conhecido como double free, um erro muito comum no C++ também. E é uma memória e é um bug de gerenciamento de memória já citado, né? Liberar a memória 2 vezes pode levar à corrupção de memória, que pode potencialmente levar a vulnerabilidades. Então, para garantir a segurança da memória, depois da linha S2 igual a S1, o Rust considera o S1 não mais válido. Portanto, o Rust não precisa dar um free no S1 quando ele sai de escopo. Então, olha só o que acontece quando a gente tenta quando você tenta usar o S1 depois que o S2 foi criado com ele. Você vai ter um erro porque o Rust previne você de usar uma referência invalidada. E eu acho que isso tem tudo a ver mesmo com as regras que ele listou mais aqui em cima, né? Pode ter apenas um dono por vez, pode ter um valor, né? Então, no caso, esse endereço de memória aqui, onde está o hello, pode ter só um dono por vez. No momento, então, que o S2 passou a ser o dono desse aqui, o S1, então, é inválido. Justamente para prevenir este problema de double free. Só para desencargo de consciência, vamos botar isso aqui para compilar e ver o que acontece. A gente sabe, né? Vai estar aquele erro. Mas é bom ver acontecer. Cargo run, beleza. Aí ele está mostrando exatamente isso, que a gente que a gente emprestou o valor de S1 e foi para S2, isso mesmo. Então, se você já ouviu do termo shallow copy e deep copy enquanto trabalhava com outras linguagens, o conceito de copiar um ponteiro, o tamanho e a capacidade sem copiar os dados, provavelmente soa como fazer uma shallow copy, né, uma cópia rasa. Mas porque o Rust também invalida a primeira variável, o S1 no caso, né, ao invés de chamar o shallow copy, isso aqui é conhecido como um move. Neste exemplo, a gente diria então que o S2 que o S1 foi movido para o S2. Então o que acontece na verdade é o que acontece aqui na figura 4.4. A gente declara então uma nova heap, né, novos dados na stack, e passa o ponteiro continua apontando para onde o S1 estava apontando, mas o S1 mesmo ele está invalidado, ou seja, ele deve ter sido removido da heap, né?
Então isso resolve o nosso problema. Sendo apenas o S2 válido, quando ele sai de escopo, ele sozinho vai liberar a memória e a gente está pronto, né? E além do mais, tem uma escolha de design que é implicada por isso. O Rust nunca vai automaticamente criar uma deep copy do seu dado. Portanto, qualquer cópia automática pode ser assumida que vai ser inespecífica, vai ser barata, né, em termos de runtime performance. O que é a deep copy? É o contrário disso aqui. A deep copy, como acontece nessa figura 4.3 aqui, uma deep copy seria então eu criar totalmente uma nova variável cujo valor é o mesmo, né? O valor é hello, mas o ponteiro vai ser um outro endereço de memória para ela, mas é uma deep copy, ou seja, você copia tudo mesmo, né? Não apenas essas variáveis de controle, mas o conteúdo também criando um novo, né? Isso aqui que está na figura 4.3 é uma deep copy. Então agora scope and assignment, né? O inverso disso também é verdadeiro para a relação entre escopo, posse e memória sendo liberada com a função drop também. Quando você assinala um valor completamente novo a uma variável existente, o Rust vai chamar o drop e liberar o valor original da memória imediatamente, considerando esse código aqui, por exemplo. Então ele declara uma variável mutável S, né, de string hello, e depois ele atribui ao mesmo S esse novo string arroy aqui. E depois ele tenta imprimir o S word, né, que é o variável S seguido do word. Então a gente inicialmente declarou uma variável S e atrelou a ela uma string com valor hello. Então imediatamente a gente cria uma nova string com valor arroy e assinalou o S a ela. Nesse ponto nada está apontando para o valor original na heap, porque o S, esse valor aqui que foi alocado na heap, o S agora, quando eu declarei esse arroy aqui, ele vai ter que colocar o arroy na memória, vai fazer o ponteiro dela apontar para esse arroy e não tem nada apontando aqui para essa memória mais. Então essa aqui é uma memória que já não tem nada apontando para ela, né? Então a string original imediatamente então sai de escopo e o Rust vai chamar o drop function para ela, né? Vai desalocar essa memória e sua memória, né, vai ser liberada imediatamente, ou seja, esse endereço de memória vai poder ser populado por outros dados. Então quando a gente chama o print, ele vai chamar arroy word aqui nesse ponto aqui. Então variáveis e dados interagindo com o clone. Se a gente realmente quer fazer uma deep copy, né, uma cópia deep dos dados na heap, não apenas dos dados na stack, a gente pode usar um método chamado clone. A gente vai discutir mais sintaxe de método no capítulo 5, mas porque métodos são uma maneira comum em muitas linguagens de programação, é uma característica comum, né? Você provavelmente já viu isso antes, né? Então aqui está um exemplo do clone in action. Ele declara uma variável S1, string from hello, depois ele declara uma variável S2 que é igual ao S1, ao clone de S1. E isso aqui vai funcionar explicitamente como na figura 4.3, quando os dados na heap são de fato copiados. Então a figura 4.3 é essa aqui. Então ele de fato vai criar um novo endereço na heap e vai mandar um ponteiro novo para esse novo endereço também. Isso que é deep copy, né? É uma cópia completamente independente. Então S2 é completamente independente de S1. A única coisa que eles têm em comum é que os dois são um string cujo valor é hello. Então quando você chama o clone, você sabe que algum código arbitrário está sendo executado e que o código pode ser caro. É um indicador visual que alguma coisa diferente está acontecendo, né? Mais um tópico stack only data, né? Então dados apenas na stack, a cópia, né? Então aqui tem uma outra coisa que a gente não viu ainda, né? Esse código usando inteiros, parte do qual foi mostrado na listagem 4.2, funciona e é válido. Então let x igual a 5, depois let y igual a x.
Mas esse código parece contradizer o que a gente acabou de aprender, que a gente não chamou o clone, mas o X ainda é válido e não foi movido para Y. E a razão que isso acontece é que tipos como inteiro têm um tamanho fixo, tamanho já sabido, né, em tempo de compilação, e estão armazenados inteiramente na stack. Eles não estão na heap, eles estão na stack, na memória stack. Então as cópias dos valores atuais são rápidas de fazer. Isso significa então que não tem por que a gente da gente prevenir o X de ser válido depois a gente ter criado o Y. Em outras palavras, não tem por que diferenciar entre uma deep e uma shallow copy aqui. Então, chamar o clone não faria nenhuma diferença de uma shallow copy, nesse caso. Né? Então, o Rush tem uma notação especial chamada copy, é um trait, né? Uma característica que pode ser colocada em tipos que são armazenadas na stack, como inteiros. Se um tipo implementa o copy, as variáveis que usa não são movidas, mas ao invés são trivialmente copiadas, fazendo elas ainda estarem válidas depois de serem assinaladas outras variáveis, como aconteceu aqui. Então, como os inteiros, né, tem 4 bytes, né, é trivial, sempre vão ter 4 bytes, ou 2, né, depende, né, de várias coisas, mas eu fico falando 4 bytes, mas pode ser 2 também. Ele até lista aqui embaixo, né, os tipos que tem esse copy. Então fica mais fácil de referenciar eles na stack e mais rápido também. Muito mais rápido, porque você não precisa fazer busca na memória por aquele local. Né? O Rush não nos deixa usar um annotation, né? Colocar um tipo com cópia se o tipo ou qualquer uma de suas partes implementa o drop. O tipo drop, né? Que a gente viu que é da liberação de memória na heap. Se o tipo precisa de algo especial para acontecer quando o valor sai de escopo, e a gente adiciona o copy, a anotação, àquele tipo, a gente vai ter um erro de compilação. Então, para aprender mais como adicionar o tipo, a característica copy ao seu tipo, implementado na característica, né, a gente vai ver isso no apêndice C. Beleza. Então, quais tipos que implementam o tipo copy? Você pode ver na documentação, porque eu digo um dado tipo, para se ter certeza, mas em regra geral, qualquer grupo que é simples escalar pode implementar o copy, e nada que requer alocação ou algum tipo de recurso pode implementar o copy. Então aqui estão alguns tipos que implementam o copy. Podemos ver que são todos tipos que têm valores fixos, né? Valores que já sabidos em termos de compilação, como um inteiro de 32 bits, unsigned, um float de 64 bits, um true e um false, um character, ou então umas tuplas de valores também fixos, né? Por exemplo, uma tupla de 2 inteiros, uma tupla de inteiro e uma string, não seria possível de fazer o copy porque o string ficaria na heap com um tamanho desconhecido. Então, ownership and functions. Esse vídeo está ficando um pouquinho mais grande, mas já está acabando, mas é só para fazer tudo isso num vídeo só. A mecânica de passar um valor para uma função é similar àquela que a gente assinala a um valor, a uma variável. Então, passar a variável a uma função vai mover ou copiar. Passar a variável a uma função vai mover ou copiar, assim como o assignment faz, né? Assim como o assinalar faz. Né? A listagem 4.3 tem um exemplo de algumas anotações mostrando como a variável vai e sai do escopo. Então ele declara uma variável s, de uma string hello, então aqui ela entra em escopo. Daqui ele chama uma função que chama take ownership, que é toma posse. Então o valor de s é movido à função e não é mais válido aqui. Então a partir dessa linha você não pode mais chamar a s, porque ela agora pertence ao escopo de take ownership, que é aqui no caso. Então, a função take ownership é uma função que recebe uma string, e aqui dentro essa string entra em escopo, que no caso ela vai ser recebido daqui, do S, né? Então aqui a sum string, né, que é o valor, que é a variável,
sai de escopo quando a função termina e a função drop é chamada. E a memória finalmente é liberada. Então, nesse ponto aqui, quando a função take ownership termina, a memória do S já foi liberada, inclusive. Mais uma preocupação a menos, né, para nós. Se eu quisesse usar, né, aqui embaixo o S de novo, eu teria que retornar do take ownership ou passar uma referência. Né? Mas isso eu acho que vai ser mais para frente. E o make copy, aqui mais abaixo, então ele declara um variável x igual a 5, que é um inteiro. Então, por ser um inteiro de 32 bits, ela implementa o tipo cópia e o x não é movido para a função. Então, é ok a usar o x aqui em diante. Então, aqui mais à frente, como o x não é algo que se tenha que ficar na heap, ele é apenas uma variável de stack, então ela é passada por cópia sem nenhum prejuízo da eficiência do programa, e por isso também a gente pode continuar acessando o x aqui embaixo. Se a gente tentar então usar o S depois que take ownership é chamado, o Rust vai chamar um erro de compilação. Essa checagem estática é feita para nos proteger de erros. Então, se a gente adicionar o código da main que usa o S e o X para ver onde que você pode usar, e vamos testar aqui, vamos copiar. Vou colocar aqui e vou tentar então print line do S aqui. Cargo run. Ó, já deu um erro e já aponta inclusive aqui, ó, o valor foi emprestado aqui depois de movido. Aqui está dizendo o valor foi movido aqui no take ownership na linha 4, e aqui embaixo onde eu tentei ele já é inválido, né? Então se eu comentar essa linha, tentar de novo, ele vai executar, vai mostrar hello, né? E aqui vai mostrar um 5. Ao contrário do X, como ele é um tipo de pilha, ele pode ser acessado ainda aqui, porque ele foi copiado para dentro da função makeCopy e ele ainda tem escopo aqui dentro da função main. Então, vê que ele mostrou de novo aqui, ele imprimiu aqui no makeCopy, né? Ele fez um print line aqui e depois fez um print line aqui na linha 12. Valor de retorno e escopo. Então, retornar o valor pode também transferir a posse de volta, né? Então a listagem 4.4 mostra um exemplo de uma função que retorna algum valor com anotações similares da anterior, né? Então aqui, let S1 é igual give ownership. Então ele está chamando o S1 é igual ao resultado de give ownership, que é uma função aqui que retorna uma string, né? Ela declara uma string yours, só uma string, e por último retorna ela aqui daquela maneira que a gente viu anteriormente, né? Como esse aqui é uma declaração, eu posso simplesmente declarar isso aqui, que vai ser o retorno dela. Então aqui ela não sai de escopo mais, porque ela ainda tem escopo aqui em S1. Ela saiu de escopo aqui em give ownership, mas aqui dentro da main ela ainda tem escopo em S1. Então aqui eu declaro o S2, ela entra em escopo aqui, nessa linha, declarada a partir de uma string, e por último eu declaro uma S3, que recebe e depois devolve o S2. Então aqui a S2 é movida para dentro da take and give back, né, da pega e retorna, que também move seu valor e depois retorna seu valor em S3. Então a take and give back, que é essa aqui, ela recebe uma string e retorna uma string. E pode ver aqui que é o que ela faz, é pegar a string que recebeu e retornar ela. Então o escopo de S2 vai continuar sendo válido em S3 no caso, né? S2 ela não vai poder ser usada mais, o nome S2, mas o valor vai ser o mesmo. Então, se eu compilar desse jeito aqui, cadê? Eu não printei nada, né? Vamos fazer um print aqui. Se eu fazer um print aqui de S1, print line S1, ele vai mostrar yours, que é o que foi declarado como gives ownership. Ele retorna uma string, né, e diz é sua, né, por isso está yours aqui, essa string é sua. Então ela dá aqui para o S1 e ela é exibida aqui embaixo. O S2 eu posso
exibir ele aqui embaixo, que ele acabou de ser declarado, né? E vai simplesmente mostrar um hello. Olha lá, hello. Agora, se eu tentar acessar o S2 aqui embaixo, pelo que a gente viu, ele não vai poder funcionar, porque o S2 já saiu de escopo. Olha lá, erro não pode compilar memória devido a um erro de memória lá. O S2, aquele mesmo problema que a gente viu anteriormente, né? O S2 saiu de escopo. Mas o S2 foi transferido, o escopo dele foi movido, né, como se diz no Rush, para S3. Então eu posso printar o S3 aqui. E ele vai mostrar hello. E para finalizar, então, a posse a posse de uma variável segue então o mesmo padrão toda vez. A gente assinala o valor a outro valor e um outro valor move ele. Quando uma variável é incluída seus dados na heap, quando uma variável que inclui seus dados na heap sai de escopo, o valor vai ser limpado pela drop, a menos que a posse dos dados sejam movidos para outra variável, que é o que aconteceu aqui, né? O S3 recebeu a posse de S2, né? Aquele endereço de memória. Então ele apenas apontou o ponteiro de memória que S2 apontava foi transferido para o S3, né? Então não aconteceu nada na memória heap nesse meio tempo. Então, enquanto isso funciona, tomar posse e depois retornar a ownership em toda função é um pouquinho tediante. Então, se a gente quer fazer uma função que usa um valor, mas não toma posse, é muito chato que qualquer coisa que a gente passe também precisa ser passada de volta, realmente. Né? Se a gente quer usar ela de novo, então, em adição a qualquer dado resultando do corpo de uma função que poderia retornar também. Né? O Rush deixa a gente retornar múltiplos valores usando uma tupla, como mostrado aqui abaixo. Né? Então ele declara um valor S1, que é um string hello, depois ele declara duas variáveis ao mesmo tempo, uma S2 e uma len, chamada calculateLength, e passa o S1, que acabou de declarar para ela. Na calculateLength é uma função que recebe uma string e retorna uma tupla de string e um tamanho. Então ele declara uma variável length, que é igual ao len da string passada, o S aqui, que é o hello, e ele retorna então de volta o S e o tamanho. Então, por isso que o S1 aqui não é mais válido, mas o S2 vai ser válido, vai ser a própria string ainda, com length aqui. Mas isso é muito cerimonioso e muito trabalhoso para se fazer. Por sorte, para nós, o Rush tem uma característica de usar um valor sem transferir a posse, chamada referências. E esse é o fim do capítulo. Então, no próximo capítulo, então, a gente vai ver como que faz isso de uma maneira mais simples, né? Como que você passa uma referência para um outro escopo, para que aquele outro escopo possa usar também. Mas isso me faz pensar, será que isso não quebraria a própria regra dele? Que ele falou aqui que cada valor tem um dono e pode ter apenas um dono por vez. Então, será que se eu passar a referência de um dono para uma função, não seria uma situação em que ficariam dois donos? Não sei. Isso aí a gente vai ver, então, no próximo capítulo. O vídeo de hoje ficou bem grande, mas eu queria fazer ele inteiro de uma vez só para abordar todo esse tema e ficar bem claro, né? Eu agradeço a presença de todos. Se tiver qualquer dúvida, manda nos comentários aí, tá? Obrigado e até a próxima.